ó, Gêneros Obscuros da Ficção Científica, do canal Semideus. Bora ver. Até obscuro mesmo. Como visto no meu vídeo sobre a evolução especulativa, a ficção científica tem um potencial imenso para criar os mais diversos mundos com regras e tecnologias mais criativas possíveis. E ao longo dos anos, muitas histórias foram criadas dentro desse gênero, criando subgêneros que exploram algum cenário em específico, ou principalmente uma tecnologia... Cheguei hoje e estou assustado, ô Voa Jorge. Eu te garanto que isso é só quase recorrente, não é recorrente. É quase recorrente. Que é, ou já... A live é assim, do nada a gente tá vendo, tipo, zoeira de algum rap de anime, versão sexo, aí vira um vídeo sobre curiosidades, tipo, gêneros obscuros da ficção científica, aí do nada alguém manda um vídeo super profundo de filosofia que a gente fala 40 minutos, além do vídeo, e depois, sei lá, vai pra análise de algum jogo. É meio aleatório aqui. Já foi muito presente na nossa sociedade. Assim, surgem os subgêneros que carregam o sufixo punk em seu nome. Que geralmente do nada uma análise de Bleach que a gente vai ficar 2h30 fazendo react. É isso. Criam mundos onde existe uma tecnologia que evoluiu muito além do que nós vemos na nossa história, criando um futuro próximo ou distante que é completamente moldado em torno dela. E no vídeo de hoje conheceremos alguns desses subgêneros. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns gêneros obscuros da ficção científica. Vamos ver. E é claro que dentre os gêneros com o sufixo punk, o mais conhecido com certeza é o cyberpunk. Não é Um obscuro. termo cunhado no início dos anos 80, o cyberpunk lida com uma sociedade futurista com uma tecnologia bastante avançada, geralmente com a presença de carros voadores, hologramas, implantes cibernéticos, androides e muito mais. Grande parte das histórias cyberpunk se passam em grandes metrópoles, dominadas por grandes corporações, onde é possível ver... Me corrijam se eu estiver errado, mas as coisas viraram com esse sufixo punk porque literalmente a obra cyberpunk ficou muito popular e ela falava exatamente sobre, né, tipo, pessoas à margem da lei, revoltadas com o sistema e tudo mais, não é? Aí da obra virou um gênero e do gênero se espalhou o sufixo punk. É isso mesmo ou eu tô lembrando errado? Isso aí mesmo? Show. Que, apesar de existir uma tecnologia avançada, a maior parte da Você viu um vídeo sobre isso, né? Cara, não sei, talvez sim. Mas eu conheço a história disso porque eu gosto também, né? população dessas metrópoles vive em situações miseráveis, o famoso high-tech low-life. E existem muitas obras que apresentam a ideia do cyberpunk, como a duologia de filmes do Blade Runner, os animes Akira e Ghost in the Shell, e é claro, o jogo Cyberpunk 2077. E falando simplesmente ignora-se. Ignora-se o próprio cyberpunk original. Caralho, isso é muito cyberpunk, mano. em mídias que estão dentro desse subgênero, eu fiz um vídeo dedicado a uma área bem obscura do cyberpunk, sendo os filmes japoneses feitos durante a década de 80 e 90, que apresentam algum desses traços de uma forma bem única, além de apresentar ideias nunca vistas fora deles. Então eu sugiro dar uma olhada nesse vídeo depois. E existe uma variação do cyberpunk chamada apenas de pós-cyberpunk. Não existem muitas diferenças estéticas entre as duas ideias, porém o pós-cyberpunk tem muitas diferenças estéticas entre as duas ideias, porém o pós-cyberpunk é considerado o mais otimista em comparação ao subgênero que o derivou. Afinal, no pós-cyberpunk, vemos sociedades que atingiram algo próximo a uma utopia graças à tecnologia, ou pelo menos ela não fazia a vida das pessoas pior, como é o caso de muitas histórias cyberpunk. Essas histórias acompanham personagens que estão em posições mais altas na sociedade, sendo geralmente histórias que lidam com o impacto de uma determinada tecnologia e como ela afeta essa sociedade fictícia. Já que em muitas histórias do pós-cyberpunk, por exemplo, vemos computadores oniscientes que monitoram todos os campos da sociedade. O termo surgiu no início dos anos 90, e o que é considerado uma das primeiras obras dentro do gênero é o livro Island Internet, de 1988, do autor Bruce Sterling, também sendo bem presente na obra do autor Neil Stephenson, como em The Diamond Age, de 1995. E até onde eu
pesquisei, o subgênero não é muito visto fora da literatura, mas com certeza inspirou várias obras do cinema, por exemplo. E uma ideia que ainda é mais otimista se trata do Solarpunk. Tô manjando, pô. O qual especula sobre um futuro onde a tecnologia e a natureza estão em uma espécie de equilíbrio, com grandes cidades futurísticas surgindo em meio a florestas e campos verdes. O Solarpunk, inclusive, é bastante relacionado à estética do Fruitgraeiro, por eles possuírem muitos elementos em comum. Contudo, o Solarpunk é um conceito bastante novo, e não são muitas obras que foram feitas com essa ideia em mente, fora, obviamente, de alguns romances e contos. É que hoje em dia tá na moda ser apocalíptico, né? Então, uma obra solarpunk, onde é um mundo muito positivo, vai ter uma certa dificuldade de se espalhar. Teria que ser o contexto solarpunk, mas a obra não ser sobre isso, né? Ser tipo uma história de amor num mundo desse, porque o drama humano continua presente, né? Só que o mundo não tá colapsando. Mas além do cyberpunk, outro gênero barra estética bastante comentado é o steampunk. Esse gênero em particular pode ser considerado uma antítese do cyberpunk, já que apesar de ser uma visão do futuro, o steampunk se trata de uma realidade futurística baseada nas tecnologias e sociedade da segunda metade do século XIX, como por exemplo a Inglaterra da era vitoriana. Mas também existe inspiração na Europa Ocidental como um todo e também nos Estados Unidos durante esse período. No steampunk nós vemos uma realidade onde a tecnologia a vapor evoluiu, sendo capaz de criar máquinas voadoras e até próteses, computadores e robôs, sendo que o steampunk é o subgênero mais conhecido dentro do retrofuturismo, que visa criar um universo com base na visão futura de uma época passada, algo que até o cyberpunk se encaixa dependendo da obra. Obras que são consideradas em steampunk são os filmes A Invenção de Hugo Cabret e Planeta do Tesouro, a franquia de jogos BioShock e até o anime Fullmetal Alchemist, o qual também possui elementos do subgênero que vamos falar a seguir. Existem vários conceitos que estão bem próximos. Fullmetal Alchemist é steampunk? De estética eles não têm nada ou quase nada disso. O mundo, cara, a tecnologia é mais antigo, né? Tipo, é um mundo... Pera aí, já volto. Não, eu escutei alguém gritando. Achei que alguém aqui em casa tinha escorregado e caído no chão. Próximos à ideia do steampunk. Um deles é o dieselpunk, que é bastante inspirado na estética relacionada aos anos 20 aos anos 40, principalmente nos Estados Unidos. Esse termo foi cunhado em 2001 pelo designer de jogos Lewis Pollack e Dan Ross, para descrever o seu RPG de mesa chamado Children of Sun. O dieselpunk apresenta máquinas que são movidas a combustíveis como o diesel, e em contraparte as máquinas a vapor do steampunk. E como vocês podem ver, as máquinas criadas dentro desse subgênero são versões mais tecnológicas de coisas que foram inventadas no início do século XX, como por exemplo os carros da época. E apesar de ser um termo cunhado em 2001, o surgimento do dieselpunk vem de histórias de ficção científica que eram vistas em revistas pulps que eram bastante populares entre os anos 30 e os anos 40, e são extremamente influentes para o gênero até os dias de hoje, além de também tirar inspirações em filmes noir. E também é possível ver no dieselpunk estéticas que a gente vê essas ficções do passado, né? E é bem curioso, porque é uma interpretação do futuro bem diferente do que o futuro é de verdade, né? Tipo, o Cyberpunk 2020. Imaginava 2020 de uma forma completamente diferente do que 2020 de fato foi. E já passamos 4 anos desde 2020, né? Muito louco. Imagina daqui 100 anos, 200 anos, quando eles olharem... E assim, a gente tá falando de 50 anos, né? A gente tá falando de 60, 80 anos no máximo. De todos esses gêneros, né? Eles pegam inspirações e as pessoas viam o futuro em 1920 pra frente. Pré isso não tem porra nenhuma, basicamente, disso aí. Vai ter alguma coisa, mas também é muito... Nem é popular o suficiente pra gente reconhecer de uma forma tão icônica quanto isso. Imagina daqui 50 anos ou daqui 100 anos como as pessoas vão olhar pro nossa imaginação de futuro.
Valeu, Kleber, vamos ver sim. Quando chegar lá na... Tá aqui na lista, tá? Valeu, mano, tamo junto. Eu acho que isso deve ser muito doido, né? Pena que eu não vou estar vivo pra ver. Que lembram as duas grandes guerras mundiais, assim como o período conhecido como Entre Guerras. A franquia de jogos Fallout talvez seja uma das obras mais conhecidas que possuem elementos do Dieselpunk. O Dieselpunk também possui uma estética irmã, chamada de Atom Punk, a qual a franquia... Isso aí é o... Os Jetsons, parece com isso aí, né? Fallout também pega muitos elementos. O Atom Punk apresenta uma estética muito inspirada na cultura pop dos anos 50, porém se utiliza dela de uma forma cômica, sendo que... Tem uns 4 na fila, 5, mas alguns deles são grandes. Ou 3, ou por aí, 4 na fila. Muitas obras dentro desse subgênero são paródias, que exploram principalmente a ideia de um conflito nuclear, que era o grande medo do mundo naquela época, apresentando esse tema de uma forma caricata e surrealista. Algo que essa estética me faz lembrar, por exemplo, é um dos mapas mais clássicos da franquia Call of Duty, o Nuketown, que justamente representa um subúrbio americano lá dos anos 50 e 60 com a temática nuclear. E uma estética que cobre também esse período e muitas vezes se mistura com Dieselpunk, sendo considerada mais limpa e elegante que o subgênero anterior, é o Decopunk, que assim como o nome dá a entender, está muito interligada com a Art Deco, que é um estilo artístico muito popular durante a década de 20 e 30, presente principalmente na arquitetura. Estética essa que é sempre atrelada à alta sociedade dessa época, com a presença do dourado, do preto e do vermelho, com o uso de linhas finas e retas formando ornamentos simétricos. A Art Deco era vista em todos os campos durante seu apogeu, visto como dito antes na arquitetura, em pinturas, no design de trens e automóveis e no cinema. O filme O Grande Gatsby de 2013 criou seu visual se inspirando bastante na Art Deco, mas o Decopunk em si apresenta uma versão futurística de metrópoles dominadas por construções no estilo da Art Deco, com a presença também de veículos como os Zeppelins, por exemplo. Talvez a obra mais importante dentro desse subgênero seja o filme Metrópolis de 1927, o qual é considerado um dos filmes mais importantes da ficção científica, além do personagem Rocketeer, que é uma homenagem aos super-heróis da década de 20 e 30 que apareceu tanto em quadrinhos quanto em um filme, e também a Distopia Brasil, um filme dirigido por Terry Gilliam, lançado em 1985. E por fim nós temos o... Não era ficção, era a realidade o tempo todo, nós vivemos dela. Último gênero que tem alguma relação com o steampunk, o Tesla Punk. Esse conceito faz referência às tecnologias estudadas pelo inventor Nikola Tesla, e nas primeiras referências às tecnologias estudadas pelo inventor sabe muito. Nikola Tesla, e nas primeiras invenções a se utilizarem de energia elétrica, também apostando em uma estética vitoriana. No Tesla Punk vemos armas que soltam... Isso é uma carta de Magic, pô. Raios elétricos e veículos e máquinas movidas à eletricidade, sempre representada com esses raios meio roxos. E assim como o Solar Punk, o Tesla Punk é um subgênero bastante novo, logo não existem muitas obras feitas se utilizando dessas ideias. A obra mais conhecida talvez seja o jogo Closer to the Sun, lançado em 2020. Obscuros os gêneros não eram, porque mais da metade ali eu já conhecia, talvez eu lembrasse de nome, mas todos ali eu conhecia. Não lembrava de nome, mas eu tinha ouvido falar. Mais da metade eu já sabia de nome. Obscuro não é, mas acho que pra galera que é só o seu usuário médio do YouTube, de fato deve ser obscuro. Agora eu gostaria de falar de alguns punks que são bem obscuros e um pouco bizarros de certa maneira. Agora. Como por exemplo o Carol Punk, que mistura robô e próteses mecânicas com o cenário dos westerns. Existem várias obras que podem ser esse aí eu nunca ouvi falar não. Classificadas dentro desse gênero, como o seriado Westworld, Jonah Hex e Cowboys and Aliens, por exemplo. E apesar do Carol Punk... Eu assisti Cowboys and Aliens no cinema, eu acho. Não lembro o que eu achei do filme. Que apresentaram um cenário bastante interessante, muitos não consideram um gênero real, já que vários elementos presentes nele... parece uma junção de vários outros, ou de algumas outras coisas, só que em vez de se passar na cidade, se passa no Velho Oeste, sabe? Tipo, uma cidade no meio de uma zona árida.
tecnologias movidas a vapor, e a época em que os westerns se passam faz com que seja possível considerar essas obras steampunk, sendo que a única diferença entre esses dois seria a sua ambientação. Porém, é possível notar algumas obras que se utilizam de elementos futuristas que os diferenciam do steampunk, com outros tipos de tecnologias que não são movidas a vapor. Outro gênero bastante interessante é o stone punk. Se trata, obviamente, de uma Tem uma lista da galera que usa IA pra desenhar, né? De vários punks diferentes. Que aí você pega uma imagem, você fala, tipo, um homem impera uma cidade, sei lá o quê. No estilo. Aí você pode botar vários punks diferentes pra ver como é que é as ilustrações. É bem legal. Uma realidade alternativa onde o futuro veio mais cedo, no caso na Idade da Pedra, mas em específico durante a Revolução do Neolítico. Porém, algumas histórias também apresentam dinossauros, por exemplo. Resumindo, é basicamente Flintstones, já que nesse subgênero existem tecnologias que são recriadas se utilizando do que o ser humano conseguia naquela época, como madeira, pedra e couro, usando esses materiais para fazer coisas como armas, veículos e máquinas mais modernas. Legal. Também havendo casos como o jogo Horizon Zero Dawn, onde existe realmente tecnologia futurística. O Sandom Punk, em contrapartida, avança um pouco no tempo e apresenta uma versão tecnologicamente avançada da sociedade greco-romana. Um cenário que, até onde eu pesquisei, também não foi muito... muito bom as pirâmides, mano. Caralho, uma nave espacial. Tem o Sandpunk também, tem vários. O Sandalpunk eu nunca vi, mas o Sandpunk eu já vi. Explorado. Apesar de que, na minha opinião, essa ideia tem um potencial incrível para histórias de ficção científica e fantasia. Algo que também é o caso do obscuro Bug Punk, que é dito ser uma mistura do Cyberpunk e do Biopunk. Mas aí isso já vira transhumanismo, né? Já vira outra parada, eu acho. Não sei se... Essas definições também são bem gírias de internet, vamos dizer assim, né? Tem histórias transhumanistas, que é tipo você, de fato, sair do corpo humano. E aí tem uns que vai pra máquina, tem uns que vai pra animal, tem uns que vai pra aberração, inseto. Tem algumas obras que tratam sobre isso. Sendo um subgênero bastante novo que lida com a relação da tecnologia com insetos, como por exemplo histórias onde os insetos são modificados geneticamente, se tornando a grande ameaça da história, como é visto no clássico filme A Mosca, de 1986. Aqui é foda, porque olha só as definições, né? Bug punk é quando você tem a relação do inseto com a tecnologia e eles viram tipo inimigos ou proeminentes da sociedade, de forma, né, provavelmente antagônica ou algo do tipo. Mas o cyberpunk, você pega, é a questão da tecnologia desenfreada e como que isso prejudica a vida das pessoas porque elas vão perdendo a humanidade. De várias formas diferentes, moral, social, física e por aí vai. Aí você pega o solarpunk, já é como a tecnologia se mistura com a natureza de forma positiva para transformar a sociedade. O bugpunk deveria ser então como que é a sociedade usando insetos para andar para frente, né? Igual o cara da pedra, o Stone Punk. Então deveria ser uma sociedade que, vou fazer o world building rápido, né? Onde o meio da tecnologia é através dos insetos. Então se no Stone Punk o povo usa pedra e couro para fazer tecnologias modernas, aqui a gente teria que usar insetos. Algo como, por exemplo, um computador que na verdade é tipo uma colmeia enorme de insetos, onde a movimentação e interação neural dos insetos, sejam abelhas ou formigas, cria uma rede de informações capaz de representar alguma coisa. E o seu monitor não é de eletricidade, seu monitor é como se fosse uma tela, né, que não deixa mosquito passar e tal, com vários insetinhos presos, e aí eles vão se movimentando de acordo com a inteligência neural dos próprios insetos e vão botando informação numa tela. Isso seria um computador bugpunk. Um carro bugpunk, isso é bem fácil, só é um inseto, uma montaria, basicamente. O que mais? Uma arma bugpunk seria então um tipo de madeira, né, zarabatana, onde tem vários insetos que fazem um mecanismo para atirar tipo um tipo de dardo, talvez. Né? Vagalume RGB, pois é, né? Então deveria ser algo do tipo, que é muito louco, é bem fora da imaginação. Porque isso aí vira, da forma que ele falou ali, da definição que ele deu, é só monstros insetos. Virou Knights of Sidonia, é o nome do povo lá em Marte, que as baratas evoluíram. É o mangá que tem sobre isso. E no mangá Terraformas. O nome Bugpunk surgiu em 2011 com o lançamento do primeiro livro da trilogia Tebeldame Apócrifa, pensado pela autora americana Cameron Hurley. Cara, tá quebrando o pescoço da mulher, mano.
Olha, acho que quebrou o pescoço ali, cara. Caralho. E agora... Tem um filme da Disney muito bom sobre esse tema, chama Tropas Estelares. Eu nunca vi. Para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês dois subgêneros... Só que é do Japão, né? Só que é Japão, né? Esse fundo aí. Da ficção científica que se inspiram diretamente na cultura brasileira. O primeiro deles é o Tupinipunk, que tenta criar histórias de ficção científica se utilizando de lendas brasileiras, tendo seu nome derivado da palavra Estamos vivendo no Tupinipunk nesse exato momento. Tupiniquim, e apresenta ficções especulativas sobre o futuro do Brasil, sempre incorporando... Já era. Não tem futuro. Elementos com traços culturais da cultura indígena, por exemplo. O Tupinipunk também é chamado de Amazofuturismo. Se acredita que a origem desse movimento é traçado dos anos 30, principalmente graças ao autor que é considerado um dos primeiros escritores de ficção científica no país, que também pode ser considerado o pai do gênero no Brasil, o Jerônimo Monteiro, o qual publicou em 1933 o livro Colecionador de Mãos, que foi o seu primeiro trabalho, contando... Caralho, Araki simplesmente copiou a ideia do brasileiro, mano. Você vê como os japoneses são fodas, né, cara? Uma história policial com fortes influências do autor H.G. Wells. Inclusive, ele lançou essa obra com o pseudônimo Rony Wells. História policial, investigação, de parte 4, pegar o Kira, colecionador de mão, caralho, mano. Vou te contar, viu? Contudo, a obra de Jerônimo Monteiro, pelo menos quando se trata da sua obra sobre a ficção científica, é infelizmente bastante difícil de se encontrar. Eu não diria que parte da sua obra está perdida, mas com certeza não é a coisa mais fácil do mundo encontrá-las. E outro subgênero brasileiro é o sertão punk, que surgiu como a forma de autores nordestinos conseguirem representar a sua região de uma forma mais própria e sem estereótipos dentro da ficção científica e especulativa. O sertão punk surgiu graças a uma antologia chamada Sertão Punk e Histórias de um Nordeste do Amanhã. Essa antologia apresenta contos escritos por dois autores que tentam dar um fundamento para esse gênero, que especula sobre cenários futuristas envolvendo a região do Nordeste. Cara, dá pra fazer coisa legal, porque, tipo, é como se fosse uma terra desolada, né, com muito sol e pouco recurso, pouca água, e as pessoas têm que dar um jeito de sobreviver lá, e aí você pode... É uma parada meio Mad Max, né, também, em questão de, tipo... Você ter fortes, né, locais onde você tem muito disso, a galera que não compartilha água, que sabota os outros, dá pra fazer umas coisas legais. E aí você tem, né, os próprios foras da lei, como cangaceiros e tudo mais. Dá pra pegar um pouco dessas coisas, misturar e fazer algo interessante. E uma coisa bem próxima ao sertão punk... fazer um desert punk, só que... É que o desert punk, ele acontece no deserto. Areia. Um sertão punk, né, é diferente. A terra é diferente. É árido e duro. Né, não tem areia. A dinâmica do local é diferente. Então dá pra fazer algumas outras coisas interessantes. É um termo chamado Cyber-Agreste, que é representado em ilustrações fenomenais do artista Victor Winderman, que apresentam elementos do cyberpunk. Cyber-Agreste, porra. O chat, caralho, Cyber-Agreste. Tá bom. Não, ironicamente. Caatinga Punk, pô. Misturados com o bando do Lampião, que surpreendentemente combina muito bem. O Alto da Compadecida é sertão punk? Deve ser, mano. Mas, cara... Foda do filme, viu? Porra, muito bom. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns gêneros obscuros da ficção científica. É claro que existem muitos outros que eu não falei aqui, mas eu tentei pegar os que mais me chamaram a atenção. E espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para receber... Opa, Carioca Punk. Carioca Punk. A gente já vive nele. Salve Narras reage a Skull and Bones, o jogo que não conseguiram cancelar do canal Gameira até 10h17 da manhã. Valeu, Zanardi, vamos ver sim. Ó, Carioca Punk não é ficção. Pois é, esse Carioca Punk é um... Você tem que se aliar entre tirania, milícia ou tráfico.
tem que se aliar a um desses. Já começa por aí. Você tem sol escaldante. O que mais você tem? Você tem momentos de pura euforia, que tipo, toda a cidade se une num local só. É tipo um carnaval gigante, onde tem bandido, polícia, político, tudo misturado. É um dia de paz. O que mais? Você tem... Todo mundo tá armado o tempo todo. Todo mundo. Tipo, criança já nasce e pega uma pistola, sabe? Você tem que assaltar os outros. Tipo, a economia gira de assalto em assalto. Não existe comércio. É tudo através de trocas de assalto. Né? É um mundo bem vertical. Porque você tem uma junção de prédios com favelas ao mesmo tempo. Um prédio ele vai subindo ao ponto onde ele se junta com o morro e ele vira a própria... Tipo, o prédio vira uma favela, sabe? E aí quem mora nos andares mais próximos do morro, tipo, a própria sociedade dentro do próprio prédio, então vai ficando um negócio cada vez mais, né, mais fora do poder do poder público. E aí... Porra, e tudo isso numa ilha, mano. Numa ilha ainda, não tem como fugir. Você pega o Rio de Janeiro, recorta ele do Brasil, bota numa ilha, que tem um grande morro no centro, e tem isso, mano.